Olá, boa noite, a paz do Cristo servo. E o amor de Maria Santíssima. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom ter vocês aqui conosco, né? Hoje, mais um dia, graças a Deus. Oi, Gil. Que bom que você tá aí. Então, hoje, mais um dia com a graça de Deus, nós vamos fazer a live Casa de Oração, a paz do Cristo servo. E nós vamos receber aqui o Nilson, né? E ele vai contar um pouquinho da história dele, né, toda a trajetória dele, né, e sua história de caminhada de conversão. Fica com a gente, tá bom? Então nós vamos dar início, então, invocando a Santíssima Trindade para que esteja aqui nos conduzindo, aí na sua casa também, para que tudo corra segundo a vontade de Deus. Marilda, seja muito bem-vindo, Tiago. A paz do Cristo serve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui estamos, reunidos num só coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui estamos, reunidos num só coração, para louvar a Deus, para adorar a Deus, mais uma vez mergulhar no seu amor, para louvar a Deus, para adorar a Deus, Deus Santo, Deus Trino de amor. Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos ver quem entrou aqui, ó. O Tiago falou: Fala, povo de Deus! Muito bom. Maria, Milênio, o Helder. O Helder falou: Gabi, cheguei. Nosso convidado da noite, Nilson, já está presente. Fabi, Vanessa, gente. Que bom ter todos vocês aqui. Aí, sejam todos bem-vindos. Então vamos fazer o seguinte, para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, né? O nosso bate-papo. Então, gente, vamos fazer. Aí, Teté chegou. Vamos divulgar a live. A live começou. Então, enquanto a gente canta mais uma música, aperta no aviãozinho aqui embaixo, ó. Dispara para os amigos, para a família. Diz que a live já começou e que eles não podem perder o testemunho de hoje, tá bom? Então, enquanto vocês vão fazendo isso, vai mandando mensagem também no WhatsApp. A gente canta. O tempo da canção é o tempo de vocês divulgarem a live, tá bom? E para cantar, eu escolhi cantar aqui a música do melhor acampamento de todos os tempos, tá bom? Então, vamos cantar junto aí. Eu te levantarei. Não. Essa aqui, ó. Vamos cantar. Ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é
é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Tiago disse que não é essa daí, não. Não é, não? Ele falou, nessa aí não, Gui, é a melhor de todos os acampamentos. Também concordo, Tiago. Mas Pra é mim, sim, se cara. ele falar isso, ele tinha que complementar falando, eu te levantarei, que foi o melhor, o mais top acampamento de todos da Cristo Servo, foi o Eu Te Levantarei. E em segundo foi o Shekinah, né? Eu acho, assim, na minha opinião, porque... O segundo foi esse mesmo. Não foi? Olha aí, tá vendo? Bom, gente, brincadeira, né? Brincadeiras à parte, como Brincadeiras diz a Teté, à né? parte. Cada um tem o acampamento que merece. Isso mesmo, Teté. Deus prepara com muito carinho, né? Pra cada um que vai participar daquele acampamento, porque ele sabe que é melhor pra nós, né? Então, chegou a hora. Vamos chamar o nosso convidado da noite e começar o nosso bate-papo. Vamos lá? Ah, pessoal. Tá aqui, Nilson. Tô mandando o convite agora, hein? As tosses alérgicas, né? Não é corona não, tá? Logo avisando pra ninguém ficar com medo de pegar corona, né? Boa noite! Boa noite, a paz do Cristo Servo, Nilson. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, a paz do Cristo Servo, o amor de Maria Santíssima. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, que bom. Tá tudo certo aí? Tá ouvindo bem a gente, né? Tá ok, né? Tô ouvindo bem, sim. Tô. Beleza. Nilson, mais uma vez a gente se falou, né, nessa semana, enfim, e, enfim, queria agradecer muito, de verdade, né, o teu sim, para poder estar essa noite aqui reunido com a gente, para a gente poder bater esse papo e poder partilhar aí um pouco da sua história, né, do seu testemunho. Eu acho que é muito importante para o pessoal poder aí acompanhar, né? E, enfim, muito obrigado mesmo por ter aceitado. E a gente começa assim. A gente começa, ó, eu estou aqui com o cronômetro aqui, então se estiver passando da hora eu dou algum sinal, tá? Mas beleza. Fica à vontade. E eu gostaria que de começo assim você já se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você e começar já com o que você preparou para a gente essa noite. Tá ok. Bom, pessoal, boa noite. Aqueles que estão acompanhando essa live. Meu nome é Nilson, eu tenho 51 anos e meio. Né? Digamos que eu tenho dois anos e meio de renascimento e 49 anos de vida para trás. Né? Eu moro em Cuiabá já, acho que mais ou menos uns 30 anos que eu moro em Cuiabá. Eu nasci no Paraná. E passei minha infância, assim, como diz aqui, Cuiabá, sendo pau rodado, né? Paraná, Brasília, São Paulo. E terminei aqui em Cuiabá por enquanto, né? Aqui não pretendo sair tão cedo. Mas a minha vida se divide entre antes da Cristo Servo e depois da comunidade Cristo Servo, né? Eu fui batizado na Igreja Católica, mas é a única lembrança que eu tinha da Igreja Católica, ou a informação que eu tinha, justamente do batismo, né? Porque meu pai é muito católico, mas o restante nunca foram, né? Então, meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade, então a gente foi morar com a minha mãe, meus avós eram evangélicos, e depois de um tempo fui morar com a minha mãe. Fui morar em Brasília. E aí começa a minha trajetória, né? Desde criança, de pequenininho, a partir dos 5, 6 anos, eu comecei a sofrer o que eles chamam de manifestações mediúnicas. Né? Mas que, na verdade, não tem nada de manifestação mediúnica. São situações comuns a toda criança. Né? Ouve vozes, vê espíritos, essas coisas. Né? Mas, como antigamente as pessoas não entendiam muito isso, então era mais comum te encaminhar para aqueles que eles conheciam. E nessa época, minha mãe, a gente foi morar numa cidade chamada Planaltina, em Brasília,
E do lado da nossa casa tinha um terreiro de Umbanda. Nossa. Só para ajudar. E 4 quilômetros mais para frente tinha o Vale do Amanhecer, que é o Templo Mãe, em Brasília, o Templo Matriz. Então eu tive assim, uma infância bastante conturbada nessa época. A gente participava de festas de Cosme e Damião no terreiro, nas festinhas de Preto Velho, Caboclo, essas coisas. Qualquer coisinha que a gente tinha, ia correr pro Vale. Travou. Ô, Nilson, calma aí, deu uma travadinha. Deu uma travada. Mas agora tá normal. Fala aí, só pra gente ver. Beleza. Não, tá normal. A última coisa que a gente ouviu antes de travar foi que vocês tomavam passe, né? Isso, a gente ia pro Vale do Amanhecer, tomar passe, qualquer problema que a gente tinha fisicamente, né? Qualquer dorzinha de cabeça, dorzinha de dente, mãe levava a gente na época pro Vale do Amanhecer ou pro terreiro do lado. Então a vida foi assim, foi passando, né? Na minha infância, essa conturbação toda, esses problemas a gente morava bem próximo a um cemitério também, então você tinha muitas perseguições. Naquela época eu tinha muita visão, ouvia muitas vozes, né? As coisas, via vultos. Mas assim, o tempo foi passando, né? E quando nós viemos para Cuiabá, isso em 84 para 85, né? A gente veio morar aqui. Chegamos aqui no bairro da Manga, no Cristo Rei. E um amigo nosso começou a incorporar espíritos dentro de casa. Então nós fomos levar ele para um centro que tem aqui em Várzea Grande, no Cristo Rei. E ali começou a minha vida, né? Ali começou a chamada incorporação de espíritos. Foi quando eu assumi de fato e comecei o desenvolvimento na Umbanda. Então, de cara, já cheguei lá uma semana depois. Eles já me levaram para a mesa, onde eu já incorporei Preto Velho, Caboclo e o Exu Tranca-Rua, que seria a minha entidade, o Exu de cabeça, ou o que eles chamam de pai da gente, né, naquele caso. Ele dizia que era meu pai e tal, e eu acreditava nisso. Então eu comecei na Umbanda nesse período, em 84 para 85, eu tinha de 14 para 15 anos de idade. Foram 9 anos nesse período na Umbanda. A gente tinha os trabalhos segunda, quarta e sexta, tinha as oferendas de encruzilhada, de cemitério, essas coisas nas águas. A gente tinha que fazer, né? Você está na chuva, tem que se molhar, não tem jeito. E passa um tempo, você começa a fazer atendimento, e se uma pessoa chega e te solicita um trabalho para fazer mal para alguém, mesmo que você não queira, mas você está ali, você é obrigado a participar, é obrigado a fazer. Nossa. E os trabalhos, os espíritos, somente os da Umbanda, os Exus principalmente, eles criam uma ilusão muito grande na sua cabeça, porque eles te dão uma falsa ilusão de poder. Digamos, você faz um trabalho para uma pessoa, seja para machucar, para separar um casal, para fazer qualquer coisa. E você tem um resultado imediato. Então ele cria aquela ilusão de que você é poderoso, de que você tem uma força mental capaz de ser superior aos outros e tal. E começa a te mostrar alguns fenômenos sobrenaturais que te levam realmente a acreditar que você é importante, que você é grande, sabe? E cada vez mais eles estão te pedindo oferendas, estão te pedindo mais dedicação. Então você vai fazendo. Só que quando você faz uma oferenda, as pessoas precisam entender isso. Quando você oferece uma galinha, sangue de um animal, um espírito ele não precisa de sangue, ele não precisa disso. Para ele não serve para nada. O que ele está absorvendo é a sua alma, e você não percebe. O que ele está te sugando é a sua vida, e você não percebe isso. Você começa a fazer o que ele quer, você vai se entregando na mão dele, você vai se escravizando cada vez mais que você faz um ritual, que você faz uma oferenda, porque você vai perdendo a sua alma. Chega a um ponto que você começa a parecer um zumbi. Então, nesse período, eu desenvolvi uma doença chamada disritmia, que o médico, na verdade, não sabia o que era, mas ele dizia que era disritmia. Eu tinha dores de cabeça 24 horas por dia e hemorragia nasal. Eu sangrava o tempo todo pelo nariz e as dores de cabeça eram intensas. Tanto que, para mim dormir, eu conseguia dormir embaixo da cama, totalmente no escuro. Qualquer luz já me incomodava, não conseguia dormir. Né?
Então, eu passei a fazer exames médicos, exame de eletroencefalograma, e a tomar as medicações que o médico passava. E era uma medicação muito forte, chamada Depaquene, 250 ml, que qualquer outra pessoa que tomasse correria o risco de entrar em coma em minutos, devido à potência do remédio. Nossa. E aí você passa Depaquene, você vai para Cefálio, você vai para uma porrada de outros remédios, e quanto mais você toma, mais você aumenta a dose, e eles não funcionam. Então, sim, foram 9 anos nesse período de intensa problemas de saúde. Aí vem os problemas de família, os outros problemas da vida normalmente, né? Uhum. Vem a fase da adolescência, que você está sofrendo transformações e fica pior ainda. Mas aí, depois de 9 anos, como eu não conseguia cura, libertação, eu resolvi sair da Umbanda. Eu tinha por volta de 24 anos para 25. Foi quando eu saí da Umbanda. Então, eu me ingressei no Vale do Amanhecer, que eu já conhecia de Brasília, e aqui em Cuiabá estava começando, tinha poucos anos que tinha começado aqui. Então, em 93, eu entrei para o Vale do Amanhecer no mês de setembro. Dia 3 de setembro, eu entrei para o Vale do Amanhecer como médio de incorporação, porque eu sempre fui médio de incorporação. Eu sempre incorporava os espíritos, né, para atender as pessoas que vinham buscar um atendimento, supostamente buscar Deus, mas que, na verdade, o que encontra é outra coisa. Então, a gente ficava ali no Vale do Amanhecer, trabalhando, você trabalhava horas e horas e horas. Mas o que é o Vale do Amanhecer? O Vale do Amanhecer é uma doutrina espiritualista. Eles dizem espiritualista cristã, porque eles utilizam a parte do Evangelho e tem uma imagem de Jesus fora da cruz, para ficar bem claro, né? Eles chamam de Jesus o caminheiro. Eles não colocam Jesus na cruz, e tem essa imagem de Jesus, e eles dizem que é uma doutrina que pratica o bem, que pratica a caridade. Lá realmente não se faz trabalho de magia, não se faz essas coisas. O trabalho é só mesmo o passe magnético, o passe de atendimento, a conversa com os pretos velhos, com os caboclos. Lá não se incorpora Exus, entre aspas, porque fica muita coisa embutida, escondida, né? Mas é assim, então o Vale do Amanhecer é uma doutrina espiritualista, espírita, que ela engloba várias outras doutrinas numa só. Ela pega o kardecismo, ela pega a Umbanda, ela pega a Quimbanda, ela pega várias outras. Ela pega a cultura egípcia, a cultura indiana, e vai misturando, fazendo uma grande salada de religião. Nossa. Então, nesse período, eu fiquei 21 anos. Nesse período, eu já tinha melhorado a dor de cabeça. Eu tinha curado, na verdade, na Seitianoye. Eu fiquei 5 anos na Seitianoye. Quando eu saí, eu fiquei um tempo no Vale, aí depois do Vale eu saí e fui para Seitianoye. Fiquei 5 anos na Seitianoye, onde me formei preletor, dirigente de associação local, líder da iluminação, preletor júnior. Mas logo eu saí da Seitianoye e voltei para o Vale de novo. E aí já com a dor de cabeça melhorada. Mas aí veio uma informação que eles disseram que, como a dor de cabeça era perigosa para a minha vida, eles deslocaram a coluna. E aí começaram a dizer que o problema foi um deslocamento da doença da cabeça para a coluna. E eu passei a sofrer de dores terríveis na coluna. Na coluna. Hérnia de disco, artrose facetária, uma porrada de outros problemas na coluna. E nos últimos exames que eu fiz, o médico disse que eu só estava andando por milagre, porque não era mais para mim estar andando, né? Eles queriam fazer uma cirurgia chamada artrodese lombar, que tinha que colocar parafusos na coluna, e eu não tinha coragem de fazer. Então, era só medicação o tempo todo, muito remédio. Por conta dessas medicações, eu também desenvolvi a gastrite crônica, tanta medicação que eu tomava, né? E era quase uma úlcera quando eu fiz o último exame. Então, no Vale, eu fiquei 21 anos como médium de incorporação. Eu sempre fui médium de incorporação. Então, foram 30 anos incorporando espíritos, praticamente quase todos os dias. Não dá para dizer em números quanto que foi isso, mas isso pode chegar aí a milhares de espíritos. O atendimento a consulentes pode chegar também a milhares de pessoas, que não dá para descrever em números. E como médium de incorporação, eu posso dizer que eu era muito bom. Se é uma coisa que eu realmente era bom, era incorporar espíritos.
As mensagens eram muito boas, então as pessoas se aglomeravam, faziam filas, todos queriam que eu atendesse, porque é uma coisa que eu realmente fui muito bom, era incorporar os espíritos. Então ali a gente incorporava, trabalhava, atendia, mas começou também os problemas, né? Os sofrimentos, as dores, as doenças, que não melhoravam de jeito nenhum. Eu ia para o templo, trabalhava no chamado angical, trabalhava em outros trabalhos, que visavam a cura. E quando saía de lá, eu saía praticamente carregado, né? A próxima vez que eu voltava quase de 4. E toda vez que eu questionava por que eu estava sofrendo daquele jeito, vinha aquela velha conversa que eles utilizavam na época, que era o cobradores de vidas passadas, digamos assim. Você viveu lá 100 anos atrás, então você estava numa reencarnação, pagando uma dívida do passado. Isso na visão deles. Porém, é uma dívida que não tem fim, porque você supostamente liberta um e já tem outro. Você liberta aquele outro e já tem outro. Quer dizer, você nunca melhora. Então, a minha saúde ela começou a definhar muito, definhar bastante mesmo. Era um sofrimento intenso de dores na coluna, de dores no corpo, de perseguições mesmo. A família praticamente destruída. Então, era muito difícil. E foi nesse período que eu resolvi dar um tempo, né? Depois de 3 anos, a minha ex-mulher era do Vale do Amanhecer, e ela também queria sair. Aí nós saímos depois de um período, e fomos para Setinoye nesse período. Então, depois nós separamos, nosso casamento terminou, e depois de 1 ano, mais ou menos, eu voltei, depois de um ano da separação, eu comecei a sonhar com os espíritos, sonhar com os trabalhos, e eu voltei para o Vale do Amanhecer de novo. E aí recomeçou todo o meu período de sofrimento, de angústia, de desespero, de tragédias mesmo, né? Aquilo não tinha melhora, e você tinha compromissos com as pessoas, você tinha apadrinhamento com as pessoas, que era supostamente uma família, né? Você tinha que cumprir suas obrigações com eles e com a casa. E assim foi, esse período de 21 anos. Mas antes desse período de 21 anos, mais ou menos, acho que uns 15 anos atrás, eu estava fazendo uma caminhada aqui mesmo no bairro, e meio que escutei uma voz dentro da minha cabeça que dizia, olha, você precisa parar de incorporar espíritos. Seu corpo não está aguentando. E você vai sofrer um desencarne antecipado. Ou seja, você vai morrer antes do tempo se você não parar de incorporar os espíritos. Mas eu não dei muita importância, porque as pessoas, os colegas, os irmãos da doutrina diziam, não, isso é espírito cobrador, isso é espírito ruim que está atrapalhando a sua vida, querendo te desviar do caminho e tal. Então você tem que trabalhar mais. Então eu me consagrei mais ainda no trabalho, atingi até o último estágio como médium de incorporação, que é um estágio que a gente tinha lá naquela época, né? Ainda tem até hoje, mas eu me consagrei até o último estágio, era realmente o chamado de mestre, porque eu cheguei no estágio final, certo? E aí começou esse processo todo de avisos. Eu ia para o templo, incorporava. Da última vez, o rapaz perguntou para o espírito que eu estava incorporado por que meu corpo estava sofrendo. A resposta veio, só que ele não passou, ele segurou a resposta. Que era que meu corpo não aguentava mais, que eu ia falecer mesmo. E assim foi indo. Eu comecei a tomar raiva da doutrina, não tinha mais vontade de incorporar, eu não sentia mais prazer. O que antes, para mim, era uma delícia incorporar o espírito. Eu ficava 7 horas incorporado no espírito, às vezes mais do que isso. Varava a madrugada com o espírito no meu corpo. E eu tinha prazer disso. Mas chegou um tempo que eu não tinha mais, era cansaço, dor e sofrimento. Eu precisava sair, mas eu não tinha força para sair. E aí começaram os avisos, começaram os sonhos, foi um sonho atrás do outro. No último sonho, eu recebi um aviso de que Deus estava me dando uma segunda chance, e se eu não aproveitasse, não teria outra chance. Então eu pedi assim, Deus me ajuda a sair. Mas mentira, porque eu não dou conta de sair, sabe? Eu era muito fraco para sair. Então foi nessa época, assim, quando você está nesse caminho, igual eu disse antes, você tem muitas ilusões, você se sente grande, se sente importante, eles te criam armadilhas que faz de você uma pessoa
digamos lá, super importante, porque as pessoas diziam para mim lá no Vale, não, você é nosso espelho, a gente se espelha em você, você é o cara, você é bom demais. Então você vai nessa, né? Seu ego vai crescendo, crescendo. E aí foi quando um colega de trabalho agora aqui, que trabalhava no restaurante com a gente, o seu Adelso, que era motorista nosso lá, ele me falou da Cristo Servo e me falou do acampamento. Eu falei, cara, o que eu quero com o acampamento católico? Eu nunca fui católico. Do nada o cara falou do acampamento. Do acampamento. Eu falei para ele, cara, eu aprendi a minha vida toda denegrir a imagem da igreja. Eu aprendi a zombar da cruz de Cristo. Se chamava cruz de Cristo chifres do demônio. Eu procurava na internet qualquer coisa que falasse mal da igreja ou mal dos papas para mim poder compartilhar e detonar. Porque eu não sei porque eu não gostava de padre de jeito nenhum. Não gostava. Então, assim, eu falei para ele, como que eu vou fazer um acampamento, cara, se eu não gosto disso? Ele falou, cara, faz o seguinte, você faz o acampamento. Se você não gostar, você volta para a sua doutrina, sem problema, sem compromisso nenhum. Apenas faça, né? Falei, tá bom. Ele foi, fez minha inscrição. Eu falei, ó, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, não, eu pago. Ele conseguiu o vale, foi lá, pagou tudo a minha inscrição. E quando eu fui sorteado, por incrível que pareça, eu não estava em Cuiabá. Eu estava em Minas. E pelas regras, se você não está, você perde. Passa a vaga. Passa a vaga. Então foi passado para outros, mas por essas coincidências que só Deus realmente toma conta, Nossa Senhora já estava na minha frente cuidando de mim, as pessoas que foram depois também não ficaram, não quiseram, né? Ou não puderam. E aí foi quando eu cheguei em Cuiabá, e ele me falou, ó, tá lá, ó, a vaga tá lá, vamos lá falar com o Robson, falar com a Delfinha, falar com o Zé Rosa, com todo mundo. E aí me chamaram lá, eu fui lá, fiz minha inscrição direitinho e tal. Mas eu confesso para vocês que eu estava torcendo para não dar certo. Porque eu não queria fazer, sabe? Eu não tinha essa vontade de fazer. Mas aí veio o acampamento. Em 2018, no mês, final de abril, dia 27 de abril, parece. 28 e 27 de abril, não sei. Eu fico assim, impressionado, né? Tipo, uma coisa totalmente oposta, né? Sua vida toda, né? De Umbanda, enfim, de outras denominações, assim. Aí aceita, né? São os mistérios. E aceita e parar num acampamento católico. E não eu acho que você queria era testar alguma coisa ali, né? Acho que sim. E não foram só 30 anos, né? Depois você vai entender que não foram só 30 anos. Então eu cheguei lá no acampamento, falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas começou o acampamento. Os primeiros movimentos já foram impactantes na minha vida, né? Eu vi o quanto eu era lixo realmente, o quanto eu estava podre por dentro. E aí eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo. Quando ele me mostrou uma serpente, mais ou menos de uns 5 ou 6 metros, enrolando meu corpo e me sufocando, né? Nossa. E aquela serpente que me apertava, me sufocava. E eu olhava para cima e eu via uma imagem assim de 2 olhos bem meigos, bem caridosos, olhando para mim, sabe? Estou aqui. Então, depois, quando eu olhei o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu não tive dúvida de quem estava realmente me salvando, né? Que Nossa Senhora estava à frente realmente da minha vida. E acho que ela já tinha decidido que me tiraria daquela vida. E aí começou outras experiências que, pelo sagrado segredo, você não pode, né, revelar. Mas tive uma outra experiência bem real com Nossa Senhora num certo momento lá. Foi muito interessante, muito importante. Então terminou o acampamento, falei, bom, agora, né, vou voltar para o templo. Eu tinha 4 escalas para cumprir no templo ainda, no templo espírita. Aí eu fui lá no sábado, quando depois terminou o acampamento, cumpri a minha escala do sábado. Mas eu senti uma tristeza tão grande, senti uma dor, um vazio dentro de mim. Eu falei, não quero isso mais para mim. Eu inventei uma mentira lá para eles e falei, ó, bota outra pessoa no meu lugar, que eu estou doente, eu preciso me tratar. Mas era tudo mentira. Na verdade, eu estava doente mesmo, né? Mas tudo bem. E aí não fui mais no templo. Foi a última vez que eu fui no templo. Porém, eu fiquei ainda, nos meses seguintes, ainda com as armas, que são as indumentárias, os amuletos.
E, na época, as pessoas diziam para mim, os responsáveis pelo nosso grupo, que eu tinha que me desfazer daquilo. E eu fui conversar com o Padre Mauro realmente disse que eu tinha que me desfazer. Foi quando no retorno do acampamento, no quarto dia, no quinto dia, né, eu resolvi que daria fim na vida velha mesmo, né, quando eu queimei tudo que não prestava mais para mim, taquei fogo em tudo e decidi que a partir daquele momento seria uma vida nova, realmente. Nossa. Mas foi aí que começou a verdadeira batalha, né, porque acho que enquanto eu estava ainda com as armas, os espíritos estavam quietos, né. Aí quando se desfez, tudo, né? Aí eles partiram para o ataque. Então eu passei assim os meses seguintes e o próximo ano num sofrimento terrível. Eu entrei em depressão, acho que umas 2 vezes. E era uma dor tão grande, mas tão grande, uma tristeza, uma dor que eu sentia no coração, no peito, que parecia que tinha uma espada atravessada no meu peito. Eu falava, Dona Lila, não aguento, está doendo, Dona Lila. E Dona Lila vinha, não, meu filho, calma, não vai sarar, é seu espinho na carne, vai doer. Só se Jesus quiser te curar mesmo, sabe? Mas aquele sofrimento era terrível. A gente ia para a missa e eu detestava a missa, meu Deus, como eu não gostava de missa. Era uma tortura participar da missa para mim. Mas foi indo. Aí eu lembro que em uma missa eu pedi a Nossa Senhora que me ensinasse a amar Jesus Cristo, a amar a missa, lá no sacrário da catedral. E acho que ela me tocou naquele dia, porque daquele dia em diante, a missa para mim passou a ser um prazer tão grande, passei a sentir um amor pela Santa Missa. De repente, tudo que o padre Edmilton falava, tocava meu coração, parece que ela estava falando para mim mesmo que ele estava falando. E eu comecei a entender as missas e comecei a me apaixonar pela Igreja Católica, certo? Só que o inimigo, ele não desiste fácil. A depressão não passava. Eu me lembro que teve um momento, aqui nesse quarto mesmo, eu estava fazendo minhas orações, eu estava com uma dor tão grande, um sofrimento tão intenso com aquela depressão, tomando remédio para dormir, tomando remédio para depressão. E eu lembro que senti uma presença no meu quarto aqui. E não era uma presença ruim. Naquele momento eu senti que Nossa Senhora estava no meu quarto. E eu rezando do meu jeito, que eu não sabia rezar, mas eu senti que ela tocou em mim. E toda aquela coisa ruim passou, e uma mensagem ressoou na minha mente. Estou te livrando dessa opressão demoníaca, neste momento. Porém, há outra que você precisa se libertar, mas isso só vai acontecer no Retiro Ventre de Maria. Até lá você tem que até lá seja forte. Então, a mensagem que eu ouvi, ela foi assim. Estou toda arrepiada. A mensagem foi assim: seja forte, reze, eu estarei contigo até o fim. Aí depois que eu ouvi aquela frase, eu falei, cara, realmente Nossa Senhora está cuidando de mim. E ela começou a me dar mensagens, porque até aquele momento eu precisava de situações sobrenaturais, porque eu estava acostumado a viver o sobrenatural. Então eu ia rezar e eu via formar uma silhueta de uma mulher com aquele manto colorido em cima da cabeça. Na igreja eu sentia a presença dela, tinha várias outras experiências em que ela realmente mostrava que ela estava ali, que ela não ia desistir de mim. Eu tivesse que aguentar aquele sofrimento. Porém, o inimigo, ele é muito ardiloso. Então, se você faz situações, eu magoei irmãos de acampamento, fiz coisas erradas, eu falei o que não devia, e entrei numa depressão muito braba ainda, depois que eu tinha melhorado. Então chegou numa situação muito difícil nesse período pós-queima de coisas, né? Eu já estava começando a fazer a catequese. Então eu lembro que teve um momento que eu cheguei na catedral, eu estava com tanta dor, estava com tanto sofrimento e chorando tanto, que eu ajoelhei diante do sacrário e eu não tinha mais o que fazer. Eu ajoelhei no sacrário e falei, Jesus, eu estou aqui na sua igreja, eu renunciei à minha religião, que eu vivi a vida inteira nela. Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho filhos, eu não tenho nada. Eu só tenho a vida. Então, se te serve, Senhor, eu disse para ela, na presença de Nossa Senhora que está aqui, eu renuncio a minha vida e entrego a Ti. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me matar. Eu aceito morrer hoje mesmo, mas eu quero morrer pela sua igreja, por Nossa Senhora e por vós.
Nessa época, nesse período, eu tomava remédio para dormir, tomava remédio para depressão, eu tive uma dor muito forte, então eu fui para casa com aquela dor, mas com aquela determinação de renunciar a tudo mesmo, sabe? E por coincidência, ou coisas de Deus mesmo, né, que é coisa de Deus, eu cheguei em casa e esqueci dos remédios. Rapaz, eu apaguei. Eu acordei atrasado no outro dia para o trabalho, sem nenhuma dor no corpo, sem nenhuma dor no estômago, sem nenhuma depressão, sumiu a depressão, nunca mais tomei remédio para depressão, nunca mais tomei remédio para dormir. Então, assim, foi uma cura espetacular. Eu acho que Deus realmente me matou naquele dia e me fez renascer para uma nova vida, sabe? E aí eu fiz minha catequese, fiz a primeira comunhão, fiz tudo. E eu resolvi fazer também, né? Já tinha decidido fazer a consagração de Nossa Senhora, mas eu tinha esquecido da consagração e uma amiga me lembrou, me deu os livros, me deu tudo, né? E eu fui fazer a consagração de Nossa Senhora no dia 16 de julho, foi o dia de Nossa Senhora do Carmo, eu fiz minha consagração, consagrei minha vida a Nossa Senhora. Agora, mês que vem, vai fazer 1 ano, eu sou consagrado. E foi muito lindo, cara, foi muito maravilhoso. E aí veio o ventre de Maria, né? Já um pouquinho antes da consagração, veio o ventre de Maria. Que foi o que Nossa Senhora me prometeu, que ela me libertaria no ventre de Maria. Que eu tinha que ser forte e ficar até o ventre de Maria, rezando muito, porque é lá que ela me libertaria. Então veio o ventre de Maria. Só para explicar, quem ainda não fez, né, e talvez não conhece, a gente falando Ventre de Maria. Ventre de Maria é um outro retiro, tá? Que também a Cristo Servo, ela conduz. Então, assim, só para, né, explicar direito para quem ainda não sabe, né? Então, a gente falou de acampamento, a gente sempre fala de acampamento, mas também tem um retiro de cura interior, que é no Ventre de Maria. Isso. Tá? E aqui em Porto Velho a gente já teve 2 edições já, e realmente é maravilhoso. Mas continua aí. Pois é, eu cheguei no Ventre de Maria, e na primeira noite do retiro, cara, me deu uma dor de cabeça tão terrível, mas tão terrível, que meus olhos estufou para fora, assim, aquele vermelhão, parecendo 2 brasas de fogo, né? É que a dor de cabeça é insuportável. Eu lembro que eu pedi remédio para uma serva, ela me deu um comprimido, aí não passou, eu falei, Dona Nira, eu tô ruim, Dona Nira, eu preciso de remédio. E ela dá um jeito de não deixar me dar remédio, né? Aí eu peguei esse radinho, porque ela sabia que não era física, ela sabia que o problema era espiritual, e o remédio não ia resolver. Aí eu peguei seu Radilson no pulo lá, e seu Radilson, eu preciso de remédio, eu não tô aguentando. E ele foi lá meio embaixo do pano e me deu o remédio. Dona Nila, não briga com seu Radilson, Dona Nila. Tá entregando seu Radilson agora, Dona Nila tá sabendo. Não briga com ele me deu o remédio. Mas se você tomasse água, dava mais resultado do que o remédio, porque as dores eram insuportáveis mesmo, não tinha jeito. Então eu passei aquele retiro ali, com muitas experiências boas, mas quase que sem entender nada, porque o inimigo estava realmente batendo duro ali, ele sabia que ali ia ser minha libertação. Aí, na penúltima noite, eu senti uma presença muito tenebrosa onde a gente estava dormindo, assim, uma presença demoníaca mesmo. Eu falei, Nossa Senhora, eu não aguento esse cara não, eu tenho medo dele, me socorre. Nossa. E aí, assim, eu dormi com muita dificuldade, madrugadão mesmo, para me dormir. Acordei no outro dia, no último dia do retiro, muito mal, com muita dor. E eu falei, será que não vai acontecer nada? Será que Nossa Senhora não vai cumprir o que ela disse para mim? Será que ela não vai me libertar? Bem, chegou no último instante do retiro, já no apagar das luzes, já quando já estava terminando tudo, um servo veio, colocou uma cruz na minha cabeça, lá uma oração, um intercessor. Eu caí no chão ali. E naquele momento que eu caí no chão, que meu corpo ficava ali parecendo uma cobra no asfalto quente, eu comecei a ter uma visão. Eu via que meu corpo, ele explodia em milhares de pedaços, e ia saindo pedaços do meu corpo. Então, naquele momento, eu entendi que cada pedaço daquele era um espírito, era um demônio que morava em mim. Então, eu passei a entender que o meu corpo era uma morada de demônios, de espíritos, de Exus. Não era morada do Espírito Santo. E no retiro Ventre de Maria, eu tive uma confirmação
de que um ente nosso lá do passado, uma pessoa da minha família, que não vou dizer quem que é para não criar problemas, mas essa pessoa me consagrou a Exu, me consagrou a demônio quando eu nasci. Nossa. Então eu fui consagrado desde o meu dia de nascimento. Uma irmã nossa que estava fazendo o retiro, ela disse que ela teve uma visão de uma mulher em trabalho de parto, mas não tinha médico, nem tinha parteira. Tinha mulher dando à luz e um demônio esperando a criança nascer, que era aquele demônio a quem eu havia sido consagrado lá na minha infância, quando eu nasci. Então, por isso que eu digo que a minha escravidão não foi de 30 anos, ela foi de 49 anos. Nossa. Ela foi do dia que eu nasci até o último dia do ventre de Maria, que foi 49 anos. Nossa. Então, eu fiquei 7 ciclos de 7 anos sofrendo na mão de entidades malignas, de espíritos impuros, tendo todo tipo de pensamentos impuros. Mas, graças a Deus, sempre tive uma direção, talvez de Nossa Senhora mesmo. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, né? Tinha uma postura um pouco mais conservadora. Mas foi terrível mesmo. Porque muitas vezes as pessoas, elas vão num centro espírita, ou procuram uma pessoa que lida com macumba, com magia, na tentativa de obter uma vantagem, e elas não entendem o que elas estão fazendo. Quando você dá o seu nome da sua família para um centro espírita, para uma entidade, você está passando um contrato para ele que autoriza ele a entrar na sua vida, a agir na sua família. E de repente você começa a sofrer doenças misteriosas como as que eu tive, você começa a ver sua família se destruir, sem saber por quê, mas às vezes por um compromisso que a pessoa fez lá atrás, ou que a pessoa vai num centro na tentativa de ajudar a família, e ela dá o nome da família, dá o nome dela, dá o nome dos parentes. Ela está, As pessoas elas vão muitas vezes, então, lá nos centros, achando que está fazendo alguma coisa boa. Exatamente. É isso? Isso. Elas vão tentar buscar um socorro para a família. Tem aqueles que vão realmente pedir o mal, para separar casais, para tomar emprego de alguém. Isso é muito comum nos terreiros de Quimbanda. Hoje em dia é um pouco mais complicado, mas isso é muito comum. Eu vi muito isso na minha vida, e eu cheguei a atender pessoas nessa situação, mas cria essa ilusão de que está tentando ajudar. E, na verdade, você está assinando um contrato. Entra na minha vida, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha família, é sua. Entendi. E aí as pessoas começam a sofrer, começam a passar por dificuldades, começam a adoecer misteriosamente, sem saber que elas próprias estão cavando a sepultura delas. Buscaram isso, né? Exatamente. Além, é claro, dos rituais de magia negra que você faz, rituais de magia cigana, rituais de outras magias, que toda vez que você faz, você está ali assinando um pacto com entidades que passam a dominar a sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei muitos anos da minha vida nesse sofrimento por causa dessas entidades e também por causa da gente, porque não vamos falar que é só os espíritos, né? A gente até que tem um lado mal mesmo na gente, né? Sim, sim. Só quando a gente realmente, quando a gente conhece a Cristo, Nossa Senhora, que você vai entender que você só pratica aquilo que já existe em você, né? Aquilo que reconhece como verdade na sua vida. Então, além da ilusão que eles criam, mas eles também te levam a praticar coisas, a fazer você se tornar uma pessoa má. Isso é inevitável, você vai se tornando uma pessoa má, você vai praticando atitudes através da magia, através de trabalhos, através de oferendas que vai te deturbando na sua vida, vai te jogando para baixo. Não tem como você evitar isso. Mas graças a Deus, depois do ventre, depois que eu me consagrei a Nossa Senhora, depois que eu passei a viver na comunidade Cristo Servo, como membro de aliança também, e fiz o pedido para ser membro de aliança, e espero em breve ser consagrado também como membro de aliança. Amém. Porque a minha vida foi assim, foi antes da comunidade e pós-comunidade. Então, 49 anos foi antes da comunidade. 2 anos e meio agora na comunidade, com o auxílio dos irmãos, da Mila, do Zé Rosa, da Delvinha, dos anjos de acampamento, dos meus irmãos de acampamento, né? Então é uma vida realmente que, quando você se entrega para Deus, eu sempre digo que quando você sofre sem Jesus, é uma coisa.
É uma dor insuportável. Quando você sofre com Jesus, é uma dor que não te faz tanto mal, não te faz tão, ela te dá, tem uma certa alegria, porque você se sente feliz. Hoje uma amiga minha, eu estava lá no serviço, e ela falou, olha como ele está rindo, olha como ele está feliz. Porque ele não foi assim a vida toda, né? Porque eu era um cavalo, eu tratava todo mundo muito mal, né? Então eles ficam impressionados com a minha mudança. Com a mudança, né? Depois do acampamento. Então, Nossa, assim, cara, bom. os meus irmãos de acampamento, minha família de acampamento foi muito importante para mim, eles me ajudaram muito. Até mesmo nos momentos em que a gente foi, assim, sabe, falou que não devia, fez o que não devia, sabe? Sim. É a família? A família Santo André. Ah, Santo André. Porque a gente comete erros, né? A gente machuca as pessoas e tal. Mas eles me ajudaram muito, me ensinaram muito, mesmo nas dificuldades, mesmo nos desentendimentos, você passa a valorizar as pessoas. Eu lembro de uma irmã de acampamento que disse para mim assim, numa mensagem, você não vai se arrepender de se jogar nos braços do Senhor. Então hoje, depois desse período todo, depois de todo esse processo, eu realmente não me arrependo de ter me jogado nos braços do Senhor, nos braços de Jesus, de Nossa Senhora. E não quero nunca mais sair desses braços, desse coração Amém. de Nosso Senhor. Eu quero permanecer para sempre nessa missão com Jesus, com Maria, porque é muito lindo, é muito importante, cara, a gente ter Jesus do lado da gente, ter uma família de acampamento, a gente ter uma família Cristo Servo do lado da gente, sabe? A gente ter pessoas que se importam com a gente. Então, assim, eu lembro também de uma coisa que eu passei 30 anos incorporando espíritos, sabe? Como eu disse para vocês, eu perdi a conta de quantas pessoas eu atendi. Só que nesse atendimento, você induz as pessoas a praticar rituais, você induz as pessoas a ir tomar passe, a ir participar, a fazer algumas oferendas. Então, de uma certa forma, você induz as pessoas ao inferno, a elas sofrerem, a elas se entregarem nas mãos dos espíritos impuros por causa do seu atendimento, porque você aconselhou elas a ir, seja incorporado ou não incorporado, porque a incorporação, você tem consciência do que está fazendo. Então, no retiro que nós fizemos lá no acampamento, na fazenda do acampamento, uma frase de São Francisco Xavier mexeu muito comigo. Eu não consigo esquecer essa frase nunca. Quando a frase dizia, a gente tinha que escolher lá uns papéis, eram vários papéis, nesse papel que eu peguei tinha uma frase que era que o Espírito Santo tinha dito para mim. E já está até aqui, eu guardei a frase. Olha só o que a frase me diz. É devido a vós que uma infinidade de almas são excluídas do reino dos céus. Ou seja, toda vez quando eu lembrava que cada vez que eu incorporei, e cada vez que eu atendi uma pessoa, eu excluí uma pessoa do céu. Eu induzi uma pessoa a ir ao inferno. Aí a frase continua. Queira Deus, digo a mim mesmo, muitas vezes, que os doutores tivessem tanto empenho pela salvação das almas, como têm pelas ciências humanas. Um dia terão eles de dar contas bem rigorosas da ciência que adquiriram e dos talentos que lhe foram confiados. Quer dizer, quando eu vi essa frase, quando eu lembrava que cada pessoa que eu, de uma forma indireta ou direta, eu induzi ao caminho do mal, ao caminho do espiritismo, ao caminho da magia, eu penso em quantas se perderam. E quanto eu tenho que lutar, quanto eu tenho que rezar, para que Nossa Senhora possa resgatar esse povo, porque eu não tenho condição para isso. Né? A gente é miserável e tudo. Mas Jesus, Nossa Senhora, eles têm condição de resgatar. E eu quero cada vez mais me integrar a ela, cada vez mais me entregar a Jesus, cada vez mais me colocar dentro da igreja, sabe? Em missão na comunidade. Eu quero, assim, as pessoas que estão assistindo essa live, eu quero pedir essas pessoas que não conhecem a comunidade Cristo Servo, ou que não conhecem uma comunidade católica religiosa, procure conhecer. Se você nunca foi num acampamento, procure a comunidade Cristo Servo. Vai conhecer um acampamento, você vai ver como a sua vida vai ter uma mudança radical. Se você não conhece um retiro Ventre de Maria, aí em Porto Velho tem comunidade, aí tem retiro, em Nobres tem, aqui em Cuiabá tem.
Vem para o Retiro Ventre de Maria. Vem para o Retiro aqui da Cristo Servo, que você vai ser muito, muito bem recebido. E você vai entender que Deus está mais perto do que você imagina. E às vezes a gente se coloca como a pior pessoa do mundo e acha que nem Deus ama a gente, né? Então você tem uma comunidade igual a Cristo Servo e outras comunidades que fazem um trabalho tão bonito, que aproxima você de Deus, que aproxima você do sagrado. E pessoas simples, pessoas igual a Dona Lila, igual a Delvinha, cara, a Delvinha é uma pessoa maravilhosa. Ele sempre me ouviu, e sempre, sabe, me acolheu, sempre debrucei nos ombros dela. A Cris, Lara, o Emicino, pessoas que me ajudaram muito nesse processo de conversão. Então, são pessoas que marcaram a minha vida para sempre. Não tem como você fugir disso. Então, vem para Cristo Servo, vem para a comunidade, que essas pessoas estão aqui para agradecer, para abraçar, para te ajudar a sair desse sofrimento que a gente vive, desse sofrimento que a gente cria para a gente mesmo. Porque é isso que acontece. O demônio, o espírito, ele não vai na sua casa te convidar para ir no terreiro. É você quem vai atrás. É você quem pede um trabalho para derrubar alguém. É você quem pede um trabalho para vender uma pessoa. Então é você que abre as portas. É você que convida. Então vai numa comunidade igual a Cristo Servo, vai numa comunidade católica, numa igreja católica, procura um padre e convida Deus para entrar na sua vida. Convida Jesus, Nossa Senhora, para entrar na sua vida. Sabe, não tenha vergonha de confessar um padre. Eu tinha isso. Eu achava que padre não tinha condição. Não precisava, né? Padre peca mais do que eu. O que eu vou fazer com um padre? Quando eu cheguei no acampamento, o pessoal falou, vai conversar com o padre. Eu falei, não, eu não tenho sacramento. Eu não vou fazer o que com o padre? Eu não sei nem o que o padre vai me ajudar. Mas de tanto insistir, eu fui lá conversar com o padre, né? Já que eu não podia confessar, fui pelo menos conversar com ele. Era o padre Lucivan, estava atendendo lá. E quando eu sentei com aquele padre, ele me repetiu, sem que eu perguntasse nada ou falasse, exatamente o que a voz havia me dito 15 anos atrás. Ou você para de incorporar os espíritos, ou você vai sofrer o desencarne, você vai morrer. Sem você ter dito nada. Sem ter dito nada. Eu fiquei, cara, só pode ser o Espírito Santo. Uau! Então, irmãos, o Espírito Santo, ele tem condição, sim, ele vai te ouvir através do padre, ele vai te perdoar através do sacerdote, ele vai agir na sua vida através do sacerdote, através de um reitor de comunidade, de uma correitora, de um irmão de acampamento. Ele vai ouvir você de várias maneiras. Ele vai preparar um caminho para você, que é um caminho de vitória. É fácil? De jeito nenhum. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri depois que eu vim para a comunidade, que eu saí do espiritismo, eu sei o quanto eles tentaram me destruir. Porém... 5 minutos. Tá. Porém, aqui na comunidade, com Jesus e Maria, eu descobri o que é ser feliz. Sabe, hoje eu sou uma pessoa mais amigável, mais tolerante com a minha família, mais humano no trabalho, mais feliz, eu sorrio mais. Tem mais ou menos 2 anos que eu não tenho mais dores na coluna, assim, para ficar travado. Que bem. Nossa. Muito, muito bom mesmo. Não sofro mais. Pego peso, caminho 14 quilômetros por dia. Não tenho problemas mais de sofrer, assim, com dores físicas todo dia. Então, Nossa Senhora, ela me acolheu, ela me abraçou, ela me escolheu como filho e falou, não, a partir de agora, ninguém mais toca nesse, sabe? Só eu, sabe? Então, assim, cara, eu estou muito feliz mesmo na comunidade, estou muito feliz. A gente vai para o acampamento aí no Porto Velho. Minha passagem está paga já, graças a Deus. Vai. Isso aí. Vamos servir aí sim. Quero servir em todos que eu puder. Exato. Quero fazer esse convite para quem está escutando essa live que não conhece a comunidade Cristo Servo ou que não conhece uma comunidade. Vai conhecer. Vem ser feliz com a gente, você vai ver que aqui a história é outra. Com Jesus e Maria é só sorrisão, assim. A gente chora, mas é de felicidade. Exato. É verdade. Então, assim, eu quero muito agradecer a comunidade Cristo Servo, meus irmãos de acampamento, todos eles, meus 12 irmãos, meus anjos, quero agradecer a todo mundo.
Agradecer mesmo tudo que eles fizeram por mim, tudo que eles me ajudaram. Agradecer ao seu Adelso Reis, e acho que eu nunca vou deixar de agradecer esse rapaz por ter me inscrito no acampamento, por ter se esforçado, quase que me obrigou a ir para o acampamento. Isso prova, sabe, assim, só falando correndo que daqui a pouco o nosso tempo acaba. Mas até a gente pensa muito em quem convidar, né? Tem alguns que falam assim, não, sem chance, isso aqui nunca vai querer fazer, né? E você é o exemplo, assim, o melhor exemplo para que prova o contrário. Você tem que convidar todo mundo, tem que fazer o acampamento. Não só acampamento, né? A gente fala sempre, mas assim, acampamento, retiros, tem que vir, convida. Grupo de oração, convida. O Espírito Santo vai agir, ele vai ser tocado, cara. Então, assim, a gente não pode, né, ficar só nos nossos, assim, só do nosso assim, ciclo. decidindo pelas pessoas. Não, esse nunca vai fazer, eu não vou chamar. Não, chama sim, porque quem sabe, né, o Espírito Santo não dá o jeitinho da pessoa fazer. Com certeza. Então, assim, eu queria muito agradecer vocês por essa oportunidade. Deus abençoe vocês. Continue com esse trabalho lindo. Vocês, estamos juntos. Estão levando muita paz e muita cura aos corações. Isso é muito importante. Deus abençoe vocês muito mesmo. Tá? Amém. E continua firme nesse propósito aí de como é que fala? De live. Também de membro de aliança na comunidade. Cara, essa comunidade é a melhor coisa da minha vida. Estamos no caminho. É verdade. É inexplicável, né? Nunca vou me cansar de me agradecer à comunidade, tudo que fizeram por mim e tudo que ainda fazem por mim. É verdade. Mas eu acho que tudo isso aconteceu também porque foi no melhor acampamento que teve, né? O seu. Com certeza, né? Apesar que dizem eu estava lá, é o melhor acampamento. O meu acampamento foi o melhor, foi maravilhoso. Teve testemunho do Nilson lá. Ixi. Eu acho que todos os 14 foram os melhores, né? E o próximo, o 15º vai ser melhor e o primeiro vai ser melhor ainda. Melhor, perfeito. É verdade. Perfeito. Bem diz a Teté sempre, né? Cada um tem um acampamento que merece. Que merece. Nilson, muito obrigado. Muito obrigada pelo Tem seu 2 minutos aqui para encerrar. Que Deus abençoe também, né? A sua entrega, a sua vontade de estar caminhando, servindo para Ele, trazendo mais almas, né? Invadindo o inferno e levando almas para Deus, né? Eu tenho que agradecer muito essa frase aí, que o Zé disse que ia invadir o inferno, e realmente eles tiveram peito para invadir o inferno e me tirar de lá. Então é verdade. É incrível, né? E que agora você faça, né? Você vai fazer o mesmo, não é verdade? Com certeza. Vamos perturbar o homem lá dentro. O Ricardinho incomodou esses anos todos, agora a gente vai batalhar. Agora a gente ferrou ele. É verdade. Então, tá, Nilson, muito obrigada. Fica com Deus e Deus abençoe e sempre guarde você, viu? Amém. Estamos juntos. Pode contar aí com a gente, qualquer coisa, é só chamar também, tá bom? Com certeza. Deus abençoe todo mundo, viu? Amém. Boa noite. Tchau. Rapidinho. Gente, que testemunho forte! A gente vai ter que fazer um tape 2, né? Uma próxima oportunidade de chamar o Nilson para falar um pouco mais. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aí que acompanharam até agora. Realmente é um testemunho que edifica, né? Bastante, sim, e confirma, né? Uma confirmação para todos nós. E, gente, muito obrigado mesmo de coração, tá bom? O tempo vai acabar aqui. E o que mais? Desejar que as pessoas tenham uma noite tranquila de sono, sono reparador, né? E que Deus abençoe e guarde cada um de vocês, os seus. E é isso, gente. Fiquem todos na paz de Deus, viu? Deixa eu justificar aqui rapidinho. O Helder falou assim, ó. A Dai bebe mais... A Dai bebe mais água na live do que eu bebo no dia todinho. Mas é justamente por causa da minha tosse alérgica, senão eu passo a live todinha tossindo. Aí eu tomo, na hora que dá pra tossir, eu tomo uma aguinha. Então é isso, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Foi muito bom ter vocês aqui. Milene, Gabi, Deus abençoe. Luiz, Teté, Helder, o pessoal que tá mandando aí. Saudade de todo mundo. Fiquem todos com Deus. Amamos vocês. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo servo tocar em nós. Para que sejamos iguais a vós. Fiquem todos na paz de Deus. Valeu, tchau, pessoal. Boa noite. A paz do Cristo servo.